Fala investidor, vamos falar um pouco hoje sobre dois fundos imobiliários de alto risco, tá bom? Lembrando, alto risco, alta possibilidade de rendimentos altos, tá bom? Para quem não me conhece, sou o Arthur, faço parte do canal Liso na Bolsa, tá certo? Nós estamos hoje caminhando para o nosso centagésimo vídeo, tá bom? Estamos com 98 vídeos e estamos com 147 inscritos, tá bom? Quem não conhece o canal ainda, se inscreva no nosso canal, conheça nossos vídeos, tá bom? Temos falando sobre vários assuntos e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá certo? E vamos ao vídeo, tá bom? Vou falar um pouco hoje sobre dois fundos imobiliários. O DEVA11, que muitos também já conhecem, claro, e o HCTR11. Como eu comentei, né, são dois vídeos de alto risco. Eles estão ainda com várias pendências de pagamento, tá bom? Para quem não chegou agora de paraquedas no mundo do investimento, no mundo de fundo imobiliário, tá certo? Esses dois fundos imobiliários tiveram alguns calotes, alguns problemas de pagamento do Gramada Park e de outros fundos também, de outros gestores também, que ficaram devendo seus CRIs da região de São Paulo, tá bom? E vamos analisar um pouco os dois, tá certo? Vamos começar pelo DEVA11, tá certo? O DEVA11, nos últimos 12 meses, ele está com uma queda de mais de 33%. Só nesse mês atual, ele caiu 15%, tá bom? Por que a gente vai falar sobre os dois? Principalmente por esse detalhe, ó. Muitos investidores que vão começar a investir olham apenas por dividend yield. Aí você pega um fundo imobiliário que está com dividendo yield de 16%, muitos iniciantes vão correr esse erro, né? E vão, pagando muito, eu vou entrar também. Mas não olha, não analisa um fundo, ó. Como a gente falou, só em um ano ele já caiu 33%, pessoal. Nesse mês, 15%, tá certo? Aí vamos analisar aqui se em algum momento ele foi bom. Olhando aqui o histórico dele, ó. Ele caiu de 62 mais ou menos, né? Em julho do ano passado, caiu para 39 em setembro, aí ficou nessa oscilação, ó. Subiu para 46, caiu para 39. Subiu para 49, ó, caiu para 39. Ou seja, ele não está conseguindo romper essa barreira dos 50, né? Volta para os 40 rotineiramente, tá certo? Ele é um fundo que está sendo negociado com um desconto muito grande, tá? Sendo negociado PVP de 0,40. O seu patrimônio era para estar sendo cotado, né? Sua cota patrimonial era para estar sendo vendida R$ 98 para vocês verem como está complicada a situação dele, tá bom? Ele hoje está com 111 mil cotitas, tá certo? Uma quantidade muito boa de cotitas, tá bom? Nos últimos, seus últimos pagamentos, vamos analisar um pouco a situação dos pagamentos dele, tá bom? Ó, de janeiro para cá, ele não tem uma constância. Ele não consegue manter um número normal ou um número constante, pelo menos próximo, algo mais próximo de pagamentos. Por quê? Janeiro ele pagou 42 centavos. Fevereiro, 62. Março, 60. Abril, 68. Maio, 65. E agora, no mês de junho, 48. Essa queda, como a gente falou há pouco, né, de quase 15% só nesse mês, foi devido a isso, tá bom? Ele deixou de pagar 65 centavos e começou a pagar 48 centavos nesse mês. Como eu falei, né, ele não tem uma constância. Você não sabe quanto ele vai pagar, né? É literalmente uma surpresa todo mês. Aí vamos olhar aqui um pouco vamos olhar primeiro aqui a questão da rentabilidade, tá? Vamos considerar, para quem não conhece, tá? Esse site aqui é Investidor 10, tá bom? E esse outro que eu estava falando é o Status Invest. Vamos ver o retorno de quem investiu no DEVA 11 há 2 anos atrás, ó, perdeu 48%. Se desconsiderado aqui, ó, rentabilidade real é descontada a inflação, tá bom? Quem investiu há 2 anos atrás perdeu 51%, há um ano atrás perdeu 27%, 3 meses atrás perdeu 5% e investiu há um mês, né, tá perdendo 15%. Ou seja, o menos ruim nessa situação é quem investiu há 3 meses nele. Para nós vermos, né, para entendermos que uma situação dele é muito complicada e muito arriscada, tá certo? E vamos olhar um pouco aqui do relatório gerencial dele, tá bom? O relatório gerencial dele, para quem não sabe, foi divulgado agora no dia 18, ou seja, tem próximo de 10 dias atrás. E vamos ver como é que está a gestão do fundo, né? Principalmente a gestão do caixa do fundo, quando ele está gerando. Ó. Como eu comentei há pouco, né? Ele pagou 48 centavos. Considerando a cota de mercado que estava sendo negociada, ele pagou acima de 1%, o que equivaleria a 121% do CDI, tá bom?
Aqui é a questão mais técnica, tá? Que não vamos se focar nisso agora, porque como eu falei, é um fundo high yield, né? Um fundo que paga alto rendimento e compensação, o risco dele é muito alto, tá? Se eu fosse você, não analisava o fundo por esses detalhes aqui, tá bom? Mas vamos ver algo que é muito importante, a questão do caixa. Mas por que é bom a gente analisar o caixa do fundo? O que está entrando no fundo? Porque nós sabemos realmente a situação financeira atual dele, né? Quanto ele vai conseguir pagar se considerarmos o status quo, o status normal do fundo, né? Que a receita de um fundo imobiliário ela tem que ser bem previsível, tá bom? Ela não para ter grandes oscilações. Ó, se a gente for pegar a receita de maio, o fundo gerou 7 milhões, certo? Abril, 9,8. Março, 10. Fevereiro, caiu para 9. Janeiro, manteve a 9. Para a gente ver como a ordem do fundo ele não tem uma constância. Ó. De janeiro, beleza, janeiro e fevereiro foi 9, ok. Março subiu um pouco, abril caiu um pouco, né? De 10 para 9,8, mais tranquilo, acima de janeiro e acima de fevereiro, ok. Só que de abril para maio, ele caiu de 9,8 para 7, pessoal. Foi uma queda muito grande, muito grande. E um fundo imobiliário não é para ter essa diferença toda de receita, tá certo? É para ser algo bem constante, que são contratos longos, normalmente ou é atrelado ao CDI ou ao IPCA, que não tem essa variação tão grande, tá bom? E vamos ver aqui a questão do total distribuído, ó. Como a gente pode ver, ó, de março para cá, não teve uma constância, como a gente já mostrou há pouco, né? O fundo não consegue manter uma constância, tá? Ó, 48 centavos, 65 e assim vai, como a gente comentou há pouco, né? A questão do fundo, ó, a composição do rendimento dele, ó, ele não consegue ter uma questão de receita previsível, tá? A gente pode analisar ó, que ele é muito, muito variável, tá bom? Isso para quem quer uma renda passiva e quer a tranquilidade, que teoricamente quem investe em fundo imobiliário procura essa tranquilidade com com esse fundo aqui da Deva você não vai conseguir, tá bom? É um fundo realmente muito arriscado. Ó, se você for pegar o dividend yield, for analisar apenas o dividend yield dele nos 12 meses, ó, 0,9, 0,9, 1, 1,2 e assim vai, ó. Tá vendo a situação muito grande? E na média, ele pagou 1,2 na média, tá, pessoal? Enfim, para quem não conhece muito, ó, o fundo da Deva, o Deva 11, ele tá com vários, aqui é o portfólio de CRI dele, tá bom? É quem o fundo é dono de alguma parte. Ele tá com muitos dos fundos dele, ó, em carência de juros e alguns fundos deles inadimplente, ou seja, ele não consegue ter uma receita previsível porque muitos dos seus devedores estão devendo. Não consegue pagar nem o mínimo acordado, nem aquele juro acordado quando aquele CRI dele foi emitido, tá bom? A situação dele, como a gente pode ver, ó, tem muito em carência de juros, alguns inadimplentes, ó. E infelizmente, essa questão, ó, como ele bota aqui, ó, lá embaixo eu boto um resumo, para quem não conhece esse relatório, tá certo? Ó. Da carteira total do CRI, do DEVA 11, apenas 37% está em dias. Mais de 50% está na carência de juros. E próximo de 6% está inadimplente, ou seja, não está pagando é nada. Então é um fundo que eu não recomendo de forma alguma para quem está iniciando, tá bom? Vamos analisar o HCTR. Para quem não sabe, tá, o HCTR e o DEVA 11 são fundos que foram atingidos, como eu falei há pouco, né? A questão de muitos CRIs que os dois investem estão inadimplentes, né? Por isso que ambos, ó, têm uma relação muito complicada, tá? Caíram muito de preço, ó. O HCTR caiu quase 50% nos últimos 12 meses, tá bom? Nesse mês atual caiu mais de 5%. Como eu falei, ó, você vai analisar o dividendo dele, o dividendo está muito bom, está pagando quase 15%, mas não, pessoal. Ele está com uma queda de 50%. Então nunca analise o fundo apenas pela questão do dividend yield, tá certo? Olhe em outros fatores, olhe em outras situações e principalmente a constância na cotação do fundo e na sua receita previsível, tá bom? Vamos analisar a questão do retorno dele, ó. Quem investiu no fundo há 2 anos atrás perdeu 70%, pessoal, perdeu quase todo o seu valor. Quem perdeu há 1 ano perdeu 47%, como a gente viu há pouco, né? Há 3 meses 16% e há 1 mês quase 8%, tá certo? Mas a gente falou, não é
ambos não são fundos bons, são fundos muito arriscados. Vamos ver a questão aqui do HCTR, como é que tá os pagamentos dele, ó. Vamos ver se tem alguma questão de a gente conseguir prever quando é que ele vai receber. Se pudermos analisar, ó, de janeiro até junho agora, ele não tem uma variação tão grande quanto tem um DEVA, tá bom? Ó, janeiro foi 35, caiu para 34, 38, 32, 38 e 32. Ou seja, ó, de novembro até agora, ele pagando quase a mesma média, entre 32 a 38, 32 a 38, mas na média mesmo foi 34, tá bom? Então não tem essa variação tão grande, tá? Não tem essa diferença tão grande de questão de pagamento. Agora vamos analisar o relatório do fundo, tá? Vamos ver se o fundo realmente consegue ter uma receita pelo menos constante, tá? Como a gente falou pouco, né? O dividendo médio que ele foi pago agora nesse último mês foi de 32 centavos, tá bom? Que equivaleu a um dividendo yield de mais de 1%, e nos 12 meses a 13%. Mas por que que aqui no relatório tá em 13%? E lá quando a gente for analisar no Status Invest, tá com um rendimento de 15%. Por causa da queda, pessoal. A cotação caiu, então naturalmente o dividendo pago, quando ele calcula essa proporção, tá? Ele acaba aumentando. Realmente, como a gente falou, né? É só maquiando, só acaba nos enganando um pouco, para quem não conhece um pouco dos investimentos, tá certo? Vamos ver na mesma situação que a gente viu do DEVA, tá? O HCTR ele tem duas demonstrações, a contábil e a caixa. A contábil é quanto de fato o fundo deveria receber. E a caixa é quanto de fato o fundo recebeu. Digamos assim, teoria é a contábil. Na prática é o fluxo de caixa, tá bom? Que infelizmente só acaba iludindo para quem não conhece muito e para quem não entende um pouco desse investimento, tá certo? Desse fundo imobiliário e desse modelo de demonstração contábil. Por quê? Na teoria, como eu falei, na teoria, o fundo era para ter recebido em maio quase 29 milhões. Correto? Quanto ele recebeu de fato, na prática, 7. Ou seja, bem menos da metade. Muito menos da metade. Tá bom? Vamos ver outros detalhes do fundo, tá? Então, em resumo, o que temos que considerar é o fluxo de caixa, que é o que realmente entra em cada fundo, tá bom? No caso aqui do HCTR, no mês anterior, tá bom? No mês de abril, ele fez uma compra, tá bom? De 34 milhões, por isso que a gente consegue analisar que apenas no mês de abril, perdão, tem essa diferença negativa de fluxo de caixa, mas foi realmente isso, ó. Se a gente puder analisar aqui, ó, na questão da compra, tá entre parênteses, que foi esse caso aqui, por isso que ele deu essa diferença grande, tá? Mas se não fosse em questão de receita, seria muito próximo desse mês atual de abril, tá bom? Seria próximo de 7,3. Ó, de janeiro para cá, tá? A gente está analisando o fluxo de caixa de fevereiro para cá. Ele saiu de 8,8, 6,9, aqui foi mais ou menos 7,3, aqui em abril, e agora 7,2. Ou seja, o fluxo de caixa do HCTR, em questão de receita que entra no fundo, tá algo muito próximo de 7, tá bom? De 7 milhões nessa situação. Então, ele meio que consegue se manter. Por isso que a distribuição do fundo, ó, é algo muito próximo. Aqui nesse caso aqui de fevereiro, ó, o fundo gerou de caixa passivo de distribuição, tá bom? Quase 39 centavos. E ele distribuiu 39. Que foi isso? Ele teve que gastar caixa dele, né? Gastar a reserva dele para conseguir distribuir os 39 centavos que ele queria. Do mesmo caso, em março, que ele só gerou 30 centavos e pagou 32. Abril, da mesma forma que a gente falou, né? Ele era para estar devendo 1,23, mas acabou distribuindo 0,38, ou seja, gastou caixa e gastou uma parte de recebíveis dele. E agora no mês de abril, do mês de maio, da mesma forma, ele gerou 30 centavos e pagou 32. O que a gente pode analisar dessa situação? O HCTR só está conseguindo gerar 30 centavos. O normal dele é gerar só 30 centavos. Quando ele gera mais de 30 centavos por cota, é algo excepcional. Ou seja, quem quer investir nele, vamos considerar esse cenário, né? Que você quer investir no HCTR, você tem que ter em mente que vai receber 30 centavos na normalidade.
Acima disso, é sorte, são outros fatores, é Deus, é um milagre, entendeu? Então tenha isso em mente, tá bom? Como a gente comentou, né? A questão da distribuição do dividendo dele realmente não tem uma constância, tá? É algo bem, uma variação bem negativa, tá bom? Uma oscilação muito grande. E aqui é alguns fatores do fundo, né? Boa parte do fundo é indexado em CDI mais 10, aqui como podemos ver, ó. Em pré, que é uma pré-fixada, mais 10, e GPM e o CDI, tá bom? O CDI é a menor parte dele, tá certo? Boa parte do fundo é indexado com IPCA, tá bom? Na questão da alocação da carteira do fundo, ó, apenas 0,8% do fundo está em caixa e 18% dele está em fundos imobiliários, tá bom? Aí vamos ver a situação. Lembra que a gente falou que o Deva estava com vários fundos deles que estava tanto devendo quanto na carência de juros? Ó, aqui o HCTR, ó, mesma situação. Poucos fundos dele estão em dias, ó. Muitos estão inadimplentes, ó. Muitos. Com carência de juros tem alguns, tá? E pagando em dias, infelizmente, não temos tantos assim, tá bom? É a mesma situação lá, ó. O ponto mais negativo, né? O Deva, pelo menos, tinha 37% em dias. O HCTR só tem 18% em dias. 18% em dias. Que não está pagando nada o HCTR? 7%. Do Deva, menos de 6%. Em carência de juros, ó, ele está com 75%. 3/4 de todo o fundo imobiliário HCTR está em carência de juros, pessoal. Muitos analistas vão falar, não, mas quando essa carência acabar, o fundo vai distribuir muito. Tá, e se quando essa carência acabar, por exemplo aqui, os CRI, o CRI Hope, o CRI, esse CRI One e o GPQ, não pagar nada? E aí, como é que vai acontecer? Essa receita não vai voltar. Estão entendendo? Uma das situações que podemos considerar, que como falei no começo do vídeo, né, são dois fundos muito arriscados. São dois fundos que realmente, um dia, se tudo correr muito bem, eles podem pagar altos rendimentos para os cotistas. Podem, quem investiu nele, quem começou nele agora. Agora, pessoal. Mas imagine, se você começar do fundo aqui, o Deva, eu começar do fundo há 5 anos atrás, você está perdendo mais de 50%. Quem começou no HCTR há 2 anos atrás, está perdendo 70%. Vale a pena você colocar o seu dinheiro num risco muito grande? Cada um sabe como achar melhor, como a gente fala sempre, né? O dinheiro é o seu dinheiro, é o dinheiro do cotista, tá bom? Ao meu ver, quem quer arriscar num fundo desse aqui, o que eu recomendaria é o percentual mínimo da sua carteira, tá bom? Do seu portfólio, enfim, do seu capital de investir. Sei lá, 1%, 2%, 5%, 10%, quem decide é você. O perfil de risco de cada investidor é bem pessoal, tá bom? E o que a gente tinha para falar por hoje, pessoal, a gente já comentou sobre os dois fundos, tá certo? Eu sei que muitos têm esse fundo em carteira, que acaba deixando meio que ele de lado, esperando uma boa vontade, vai que ele volta a pagar bom dividendo e acaba esquecendo ele de lá, né? E acaba ficando um peso menor da sua carteira, tá bom? Aquela minha meia culpa também, né? Eu quando comecei realmente, eu investi no HCTR e no Deva. Graças a Deus eu saí no HCTR, no Deva, quando ele estava próximo de 61. Foi mais ou menos por aqui que eu saí 61, 62. Porque eu preferi perder pouco, mas realocar meu dinheiro. Como eu falei, né? A gente vai aprendendo, né? E o HCTR eu comprei algumas cotas agora dele a próximo de R$ 30. Realmente só para arriscar um pouco. Porque realmente na minha carteira, no meu portfólio, ele não chega a ser 1% da minha carteira total. Então, para mim, se perder, realmente perco muito pouco, não estou tanto preocupado com isso, tá? Tem um hedge realmente boa, tranquilidade. E é o que temos para hoje, é isso. Uma boa semana a todos. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários se tiver algum vídeo. Se você realmente também acabou entrando nesse conto do vigário, entrou no investimento no Dave, no HCTR, tá certo, pessoal? Comente aí e valeu.